Boa noite, meus queridos. Olá, muito bom. Nossa, quantos amigos queridos eu vejo entrando nessa sala, nesse espaço que é um espaço virtual e é o que nós dispomos nesse momento. Que bom que nós temos esse meio de comunicação. Então, eu cumprimento cada um de vocês, deixando meu abraço, meu agradecimento por estarmos aqui. Nada disso teria sentido se nós não tivéssemos a oportunidade de interagir assim. Eu quero dizer para vocês que a nossa live de hoje vai falar sobre um tema muito atual, atualíssimo, porque na verdade é falar sobre comunicação, falar sobre o poder do diálogo, é falar sobre algo que diz respeito a todos nós. Indistintamente, nós não estamos falando da outra pessoa que conversa conosco, em relação a quem muitas vezes nós criticamos porque, poxa, ela parece ter tanta dificuldade em falar porque ofende quando fala, porque deixa uma mágoa a partir daquilo que fala, porque não se faz bem compreender. É preciso que nós olhemos para nós próprios primeiro, né? Então, quando pensamos em comunicação, nós pensamos em todo o contexto que envolve aquelas duas pessoas que têm algo a transmitir, uma para a outra. E se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos perceber que, mais do que nunca, parece que ruídos, quase trovoadas têm acontecido nas comunicações que nós presenciamos. E aí eu me pergunto, por quê? Por que tamanha dificuldade em expressar o que sente? Por que tamanha dificuldade em se relacionar com as pessoas por meio das palavras? Sabendo que muitas vezes a comunicação nem palavras exige. Mas a verdade é que as pessoas estão cada vez mais se sentindo sós e não amparadas pela outra com quem tudo poderia ser diferente se houvesse um diálogo. Então o assunto de hoje é por diálogos mais construtivos. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e quero dizer que agora nós vamos bater na porta da nossa convidada. A nossa convidada é uma pessoa muito especial. Muitos de vocês já conhecem, outros terão a oportunidade de conhecer agora. O nome dela é Isabel Nirbo. A Isabel é uma pessoa que tem uma trajetória linda e ela tem feito dessa trajetória um espaço de aprendizado em que ela não traz para ela o que aprende, ela compartilha com as pessoas. E esse assunto que diz respeito ao poder do diálogo, à influência da comunicação nas nossas vidas, a partir do nosso estado emocional, e isso naturalmente vai interagir com as pessoas que estão conosco, é esse assunto que tanto tem chamado a atenção dela, é sobre este assunto que ela tem debruçado. Eu sei que ela tem estudado muito sobre isso. E a fala dela é uma fala tão agradável, então eu convido vocês a participarem desse diálogo e a participarem mesmo, né? Lançando suas perguntas aqui nos comentários, tudo isso engrandece bastante. Vamos convidar a nossa amiga Isabel. E aqui está. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Vocês conseguem me ver e ouvir? Sim, o áudio para mim está ótimo. Acho que para as pessoas também, se tiver algum problema com o áudio, peço que vocês sinalizem para nós. Isabel, eu estava dizendo para as pessoas que estão conosco aqui desde que a gente abriu a sala, que esse tema é mais importante do que nunca. Aliás, historicamente, falar sobre a comunicação é falar sobre nós, falar sobre a nossa interação com as pessoas, e necessariamente isso passa por um olhar muito íntimo, muito interior em cada um de nós. E eu sei que você tem sido uma entusiasta desse assunto, que você tem estudado muito, por isso nós fizemos esse convite para que você compartilhe conosco as suas vivências, as suas reflexões, num bate-papo bem informal. Mas muitas pessoas têm vontade de te conhecer, então eu vou pedir que você comece se apresentando, mas numa apresentação diferente. A gente não quer falar de currículos aqui, a gente quer falar, ao invés de certificados, a gente quer falar em experiências. O que você traz na sua bagagem de experiências que fez com que ao longo da tua vida esse assunto se tornasse tão marcante e tão importante? Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Quitéria. Acho que a gente tem, além de uma amizade, a gente compartilha de muitos sentimentos e muitas intenções dos legados que a gente quer deixar no mundo, né? E, bom, a Isabel, que chega aqui para falar com vocês hoje, fora formação acadêmica, fonoaudiologia, direito, enfim, é uma pessoa que
conseguiu, nesses 40 anos de vida que eu vou fazer esse ano, descobrir que o pressuposto, a verdade que sustenta a minha existência é ajudar as pessoas, né? Então, eu chego hoje consciente de que o propósito da minha vida é compartilhar e ajudar pessoas. E é desse lugar, desse reconhecimento, que eu consegui entender o quanto o processo da comunicação é importante para mim e o quanto o processo de comunicação pode ser importante e valioso para melhorar a convivência entre as pessoas. Então, como tu colocou, eu comecei a estudar o Marshall em 2017, o Marshall Rosenberg, que trata da comunicação não violenta, que é um dos assuntos que vão permear a nossa conversa de hoje. E de lá para cá eu tenho me debruçado e me experimentado em tudo aquilo que possa contribuir para que a comunicação entre as pessoas melhore, seja lapidada e que, consequentemente, as relações sejam mais harmoniosas. A partir do que você fala, a gente percebe que esse assunto é importante para você. Então, agora eu peço que você nos fale sobre o olhar que você tem para o mundo hoje, aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que você percebe em relação ao modo como a comunicação tem se desenvolvido. E aí fica à vontade para falar sobre o diálogo que você vê entre pessoas que você sabe que se amam, onde muitas vezes há ruídos, ou nas redes sociais, nos espaços de trabalho, na tua experiência no judiciário, que é um palco de conflitos. Nossa, me fala Sim. da tua janelinha, Isabel. Como é que você vê o mundo em relação ao que está acontecendo com a comunicação? Eu acho que a gente vive hoje num mundo onde acomodar diferenças é um processo doloroso para as pessoas. E isso está muito estampado na maneira como elas se manifestam, seja por escrito nas redes sociais, seja pessoalmente. Então, eu hoje vejo o processo de comunicação como um processo, na sua grande maioria, ineficiente e ruidoso. Ele é um processo que pouco consegue atingir o que quer atingir com o discurso, com o conteúdo, né? E dentro do judiciário, nesses 11 anos que eu venho aí de trajetória, o que eu posso perceber é que esses ruídos às vezes impedem que as pessoas percebam que elas dizem coisas muito parecidas, mas em perspectivas de importância dentro da ótica e da visão de cada um. E que não há um espaço, uma ponte cocriada por esse diálogo que permita você acessar essa verdade que o outro vê. Então, eu acho que a dificuldade vem desse lugar onde as pessoas não conseguem ouvir a outra, porque ouvem muito mais o que elas estão dizendo do que ouvem a própria pessoa. Se atém muito mais ao que está sendo dito do que a quem diz. Então, são esses ruídos e essa ineficiência da comunicação que gera o conflito, que acaba sendo judicializado, que acaba afastando pessoas, que acaba estremecendo relações, pessoas que brigam por não acomodarem essas diferenças, porque recebeu uma palavra atravessada, porque defendia uma ideia e o outro não conseguiu acolher aquilo, enfim, relações às vezes de anos, né? Entre familiares, amigos, que são estremecidas às vezes por minutos, segundos, onde alguma coisa que foi dita não foi bem recebida. Então, eu acho que o processo hoje é um processo ruidoso e ineficaz, infelizmente. Mas acho também que a gente tem condições de melhorar isso muito, se a gente assim quiser. Então, vamos falar sobre essa melhora, mas não antes de você falar um pouquinho sobre uma palavra que você usou, que para mim tem um grande significado. Ponte. O que falta, o que poderia ser feito por parte de cada um de nós, olhando para nós próprios,
para que essa ponte se estabelecesse. Porque é como se nós quiséssemos chegar do outro lado, mas não nos dessemos conta de que há uma ponte ali. Então, como Sim, sim. desenvolver essa conexão? Lembrando que o nosso potencial humano traz consigo uma postura compassiva. Então, onde ficou essa nossa postura compassiva que tem tornado tão difícil que a gente acesse o sentimento da outra pessoa? Aliás, tem sido difícil nós acessarmos os nossos próprios sentimentos. Talvez por conta disso aqui, né, Isabel? O fator tempo, que passa tão rápido e nem assim as pessoas aprenderam a valorizar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Me fale sobre a ponte, a conexão com o outro. Então, eu percebo que a gente vem criado num modelo onde a gente usa a comunicação para operar numa lógica de dominação, de medo, de culpa, de vergonha. A gente precisa estar aberto para reprogramar esse modelo para trabalhar numa lógica de parceria. Então, quando a gente trabalha com a ideia da ponte, eu acho que a gente tem que começar pensando que não vai dar mais para operar naquele modelo onde eu uso o meu discurso para invalidar a existência do outro, invalidar o pensamento do outro, onde eu uso do meu discurso para atribuir julgamento, né? Para fazer apenas a crítica, pela crítica em si. Então, quando a gente trabalha com esse olhar de vamos reprogramar esse modelo para trabalhar com um modelo de parceria, a gente pode imaginar o diálogo no centro. De um lado, a gente vai ter a empatia, do outro lado, a compaixão e, permeando isso tudo, a autenticidade. Então, assim, a gente vai ter aquela empatia que me faz não estar no lugar do outro, como talvez a gente foi convencido a fazê-lo, porque eu, Isabel, não vivi a história da Quitéria. Eu não tive as dores da Quitéria. Eu não tive as alegrias da Quitéria. Então, eu não consigo estar no lugar da Quitéria. Mas eu consigo compreender o lugar que a Quitéria está, quando eu me abro para. Então, quando a gente trabalha com o olhar da empatia, a gente trabalha na compreensão do lugar que a Quitéria está hoje, na medida do que ela pode, dentro da jornada que ela construiu até aqui. E isso também serve para a gente olhar para si mesmo no trabalho da autoempatia. Que eu hoje sou a pessoa que eu posso ser justamente por todas as vivências que eu tive. E essas vivências trazem coisas boas e coisas ruins. Então, quando a gente tem essa percepção da empatia como um ponto que permeia esse diálogo, a gente já começa a colocar tijolos para construir essa ponte. Depois, a compaixão, né? Essa compaixão é para você ter essa visão de que o outro é um ser humano como você. E há ali uma humanidade compartilhada. Que é aquilo que eu enfrentei o luto, Isabel, da perda do meu pai. E eu tenho certeza que em algum momento a Quitéria enfrentou um luto também de um ente querido. Há uma humanidade que nós compartilhamos, que nos conecta. Então, você tem a empatia de você entender o lugar do outro na jornada do outro. Você tem a compaixão de olhar esse outro como um ser humano que teve vivências boas e ruins, assim como você teve, compartilha com você essas vivências. E aí você tem a autenticidade, que é onde você consegue construir um espaço de segurança para dizer o que é preciso ser dito, sem que você precise criar um personagem para ser aceito, para ser acolhido, para pertencer. Então, a gente chega aí na construção dessa ponte com 3 elementos que precisamos aprender a fazê-los, porque não nos foi ensinado a fazê-los. Muito lindo quando você disse que preserva a autenticidade. E é importante ressaltar isso, porque as pessoas às vezes ouvem falar em comunicação não violenta, em práticas compassivas, e pensam, puxa, eu vou ter que deixar de ser eu para seguir um script, dizer coisas bonitas, coisas belas. Puxa, eu não sou assim. Eu não quero dizer
eu quero dizer aquilo que eu sinto e não aquilo que me disseram que eu devo dizer. Então, eu vou pedir que tu faças um esclarecimento agora para realçar o assunto autenticidade, para mostrar que a comunicação não violenta e tudo que a gente aprende sobre as práticas compassivas querem respeitar a nossa autenticidade. A começar pelo olhar interior, que é o primeiro que a gente faz. Então, respeitar a si próprio como inclusive nas suas vulnerabilidades, aceitando isso como algo natural. Nós somos humanos. Meu Deus, nós tropeçamos, nós erramos e tá tudo bem, porque a gente não precisa se mostrar perfeito para o outro. A exemplo do que a gente acaba visualizando nesse flash de redes sociais, onde a vida parece um grande conto de fadas, onde as pessoas têm 5.000 amigos, 10.000 amigos, 15.000 amigos e sofrem de solidão muitas vezes. Então me fala sobre isso para a gente desmistificar essa ideia de que a comunicação não violenta vem trazer alguma metodologia. Já aproveita para me dizer o que significa a comunicação não violenta para você. Então, é muita coisa junto, né? Né? A gente puxa um gancho e os gatilhos acendem em coisas e assim, isso é a comunicação viva, né? É falar do que está vivo dentro da gente, assim. Isso. Aquilo que a gente ouve aciona as nossas memórias e aí aciona aquilo que a gente tem curiosidade de saber e assim a gente vai construindo. Bom, em nenhum momento o processo de comunicação não violenta proposto pelo Marshall Rosenberg, para quem não conhece, um psicólogo norte-americano que tem tinha, né, porque ele já é falecido, uma vasta experiência aí em mediar conflitos difíceis, seja de origem bélica, de origem étnica. Ele tem uma história de vida bastante diversa acerca de mediações de conflito. Em nenhum momento a proposta dele visava beatificar ou santificar ninguém, no sentido de que as pessoas precisavam, então, a partir daquele momento, né, digamos assim, a falsa ideia de que eu só vou poder dizer coisas cor-de-rosa, fofinhas, bonitinhas. Comunicação não violenta não é um jeito fofinho de falar as coisas. Não é um jeito de você elogiar sem dizer a verdade do que precisa ser dito. É um jeito de você experimentar dizer as coisas sem que aquilo ofenda, sem que aquilo cause uma agressão, né? Então, assim, se eu pudesse dizer o que é a comunicação não violenta, a gente podia trabalhar com uma ideia de que é um jeito de falar e ouvir sem que você ofenda a outra pessoa, que é um jeito de que você exercita a autoconexão e quando você se conhece, se conecta com você, que você consegue dizer sobre o que está vivo dentro de você, você vai conseguir falar disso e aquilo vai gerar no outro essa ponte que a gente acabou de falar e aí o diálogo vai fluir. É esse processo de você co-criar um campo onde ambos vão ter confiança e segurança para dizer o que se sente, o que se necessita, né? Então, assim, não é eu não vejo hoje como uma metodologia. Quando eu comecei a estudar, que eu tinha pouco conhecimento do assunto, eu ainda tenho pouco, na verdade, a gente é um verdadeiro... Porque a comunicação não violenta é um processo tão vivo, que a gente exercita isso tão diariamente, que eu acho que eu vou permanecer... Acho não, eu tenho certeza que eu vou permanecer estudando sobre isso o resto da minha vida, assim. Porque cada vez tu descobre uma coisa nova e tu te interessa mais. Eu também achava que era uma metodologia, uma habilidade cognitiva, mental, comunicativa apenas. Mas, e é engraçado porque quando a gente aprende algo novo, ainda mais sobre comunicação não violenta, a gente quer experimentar na hora seguinte. Quer ir para casa, já quer ressignificar frase, quer refazer diálogos, enfim. Hoje eu entendo que ela é um processo, uma forma de viver que num primeiro momento me faz olhar para mim. Faz eu entender quem é essa pessoa que está aqui. Quais são os desejos dessa pessoa que está aqui? O que eu estou sentindo agora aqui nessa live com vocês? Quais os sentimentos que estão percorrendo o meu corpo? Quais as sensações físicas que eu estou sentindo estando aqui? Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou tranquila, eu estou segura?
o que acontece comigo nesse momento? E daí eu consigo dizer do que eu necessito para atender o que eu sinto. E aí eu consigo pedir isso de forma positiva, sem exigir. Então, se a gente pudesse rapidamente falar, a comunicação não violenta ela vai propor alguns princípios norteadores que fazem a gente traçar esse caminho, né? Que fazem a gente caminhar nesse sentido. E o primeiro deles, que é uma tarefa extremamente difícil e complexa, porque, volto a dizer, né, a gente foi criado num padrão de exercer julgamentos moralizadores, julgamentos críticos. Essa foi a lógica que nos foi ensinada. E a gente faz isso a todo tempo. E uma das propostas, da proposta inicial da CNV é a observação sem julgamento. Que tarefa! Que tarefa você olhar determinada pessoa e não tecer um comentário mental, aquelas conversas que você tem com você mesmo, sobre o cabelo, sobre a roupa, sobre o carro, sobre o estilo de vida, se trabalha pouco, se trabalha muito, de você adjetivar, de você classificar, de você rotular. E veja, por muito tempo, no início da minha trajetória, eu transformei esse momento de... Mas espera, Isabel, agora você estuda comunicação não violenta, você não pode mais fazer isso. Eu continuo fazendo, gente. Agora eu faço, mas eu faço consciente. E eu consigo, desse fazer consciente, extrair o que de fato aconteceu e o que é meu julgamento. Acho que a grande diferença está aí. Isso. Do fazer consciente. Ter consciência, perceber, se auto-observar nesse sentido, né? Falamos de um dos princípios norteadores, que é o da observação sem esse julgamento. Observação pela simples observação. Está acontecendo algo? O que está acontecendo? A louça está suja sobre a pia. A meia foi deixada no chão do quarto do filho. A Isabel não compareceu no compromisso que tinha comigo, ou atrasou tantos minutos. Fulano não fez o que tinha combinado. Esse é o fato. Agora, quando a gente diz, a partir da louça suja, você é um relaxado, ou a Isabel não gosta de mim ou não me respeita, aí vem toda uma lógica carregada de julgamentos, e a gente faz isso intuitivamente, né? Que dica você daria para a pessoa que ouve isso se desafiar a tentar não fazer, não observar desse modo, a se desprender do compromisso de estar julgando o tempo todo, a viver mais leve, vendo que as coisas são como são, porque são. Que dica, Isabel? Eu vou contar um exemplo, né? Porque assim, como eu digo, o primeiro campo da experiência da CNV são as nossas relações. A primeira relação comigo mesma, né? Dos julgamentos moralizadores que eu faço sobre mim mesma. Daquelas conversas internas que eu tenho comigo mesma, onde eu me julgo, né? Seja as cobranças, né? Seja por questões físicas, seja por questões profissionais, enfim. É de você conseguir olhar... Somos cruéis, né? Somos muito cruéis conosco. Demais. A gente é muito pouco legal com a gente mesmo. Se fôssemos fazer uma pergunta aleatória aqui nessa live e dissesse assim, me enumere 3 defeitos e 3 qualidades, eu tenho certeza que o repertório de defeitos é imenso. Das qualidades, as pessoas têm uma dificuldade de falar bem de si mesmas, né? E isso é esse olhar que a gente tem desse julgamento moralizador, desse auto-julgamento. A questão da dica para a vida leve, para essa vida tranquila sobre os fatos que acontecem, eu acho que é reconhecer o que se sente sobre o fato que acontece, entender a que necessidade está por trás desse sentimento e daí conseguir fazer um pedido para transformar essa situação. Então... essa história da louça suja, aqui em casa existia uma dificuldade muito grande, assim, eu sou casada, eu não tenho filhos, e eu e meu marido, a gente divide as tarefas domésticas, mas existe uma tarefa que era uma tarefa
que não era agradável para nenhum dos dois, que é a famosa tarefa de levar o lixo. Que nenhum dos dois gostava da tarefa de levar o lixo. E ainda que o conflito não seja aquelas agressões verbais de dizer, você tem que levar o lixo porque você é relaxado, era aquele desconforto o lixo ia ficando, passava um dia, passava 2, passava 3, aí no terceiro dia... E o termômetro vai subindo, né? Aquele sentimento da raiva vindo no acumulativo. O gatilho da raiva era o lixo não levado, mas a causa da raiva não era o lixo não levado. Primeiro, por uma atribuição de que eu achava, na minha ótica, na minha visão, que quem tinha que fazer essa tarefa era ele. E nunca foi combinado, mas eu achei, na minha... Porque, veja, há uma dinâmica onde eu presumo, eu suponho, e o conflito já está instaurado ali. Porque eu já criei o conflito na minha cabeça. Sim. Então, nunca foi combinado. Né? Dentro de nós. Exatamente. Nunca foi combinado. Mas para mim ele tinha que levar. E aí no terceiro dia que estava ali, a raiva já estava alta e ela estava por conta do gatilho, que é diferente da causa. O gatilho é esse agir do outro que desperta em mim um sentimento. Esse é o gatilho. Mas a causa disso tem a ver com uma necessidade da Isabel que não foi atendida naquela situação. E a necessidade, nesse caso, é uma necessidade extrema de organização e beleza. Só que eu não fui ensinada para entender, não sei se dá para ver aqui atrás, que essa dinâmica de ter livros coloridinhos, empilhados, é uma dinâmica que atende uma necessidade minha de organização. Eu gosto de coisa organizada, eu gosto de coisa bonitinha, eu gosto de coisa esteticamente arrumada. E o lixo, na minha necessidade, destoa dessa organização e dessa beleza. Então, eu entender tudo isso para conseguir dizer para ele, com palavras positivas, como é que a gente poderia trabalhar para esse lixo não ficar ali, passou daí pela ótica de eu me conhecer primeiro, de eu entender que aquela necessidade era importante para mim, e de entender daí fazendo me conectei comigo mesmo e daí fazendo a conexão com ele, de que ele precisava, a necessidade dele era de ser apoiado para executar essa tarefa que ele não gostava. E aí a gente conseguiu estabelecer uma forma de que, então vamos juntos levar o lixo, os dois, para que a minha necessidade de beleza seja atendida e para que a necessidade de apoio dele, de realizar a tarefa também seja. Parece um exemplo muito pequeno, mas a gente faz isso em escalonamento com outras situações na vida. Isto. E os grandes conflitos, os grandes desentendimentos que geram aquela mágoa que nos acompanha e que só faz crescer, eles nascem de momentos como esse do saco do lixo, que poderia ser projetado em tantos outros do nosso cotidiano. Os grandes conflitos nascem assim. Mas é chegado o momento da gente dar importância para esses momentos que podem ser pequenos, mas muito significativos. Poxa, a vida é formada pela conjunção de vários momentos pequenos. E as coisas mais legais da nossa vida acontecem em instantes. É num instante que alguém olha para ti e te dá um sorriso, é num instante que alguém te magoa com uma palavra, às vezes por não dizer nada, às vezes com a indiferença, com o gesto. Então, por que achar que isto seria menos importante? Fica uma reflexão para que a gente olhe para o que é simples, dando a importância necessária para o simples. O simples pode estar sendo motivo de sofrimento para outra pessoa ou para nós, né? Ou para nós próprios. E às vezes essa outra Isabel, pessoa não consegue externar porque sofre. Verbalizar, né? Isto. Não, é um aprendizado muito grande o que a CNV nos proporciona. Eu queria só dar um depoimento que depois que eu fiz os primeiros cursos, li a obra do Marshall, nas minhas primeiras incursões sobre isso, eu que achava que me comunicava, imagina se eu seria uma pessoa agressiva, eu pensava, não sou, né? Mas aí eu entendi o que é a observação sem esse julgamento, que vinha instintivamente, inerente ao ser humano, e eu até então não percebia. Quando passei a compreender, eu passei a perceber, eu fiquei atordoada, Isabel,
atordoada. Eu estava assim com a família no momento de refeição e eu fiquei impressionada com a quantidade de vezes que eu julgo. E aí, como eu sabia, porque ali estava percebendo, eu já tinha aprendido a perceber, eu fiquei de boca fechada. Eu ficava de boca fechada e pensava, meu Deus, como reformular isso? Porque quando eu digo, olha, quando eu tinha a sua idade, eu não fazia isso. Ou então o seu irmão, isso, e você aquilo. Puxa, já estou comparando e estou julgando. E quantas vezes nós fazemos isso? Porque sofremos, passamos por isso também, né? A gente reproduz padrão, né? A gente vem numa reprodução de padrão, porque inclusive a gente nem nunca parou para pensar por que a gente faz o que a gente faz em determinadas situações. A gente reproduz determinados discursos, a gente reproduz determinados comandos que a gente ouviu uma vida inteira, né? Do porquê sim é sim, do porquê não é não, enfim, do argumento da autoridade. E esse padrão onde a gente usa da nossa comunicação para julgar o outro, para invalidar a existência do outro, isso se perpetua na vida desse outro. Essa palavra, ela tem muito poder, né? Ainda mais num discurso de autoridade vindo de pai e mãe, ainda mais num discurso de autoridade vindo de chefe para subordinado, enfim. Há um peso nesse discurso. E é como eu te disse, a gente, quando começa a ter clareza sobre esse processo da CNV, o primeiro olhar que a gente faz para dentro é de carrasco mesmo. Do quanto a gente já fez isso muitas vezes com muitas pessoas e talvez nem fosse a nossa intenção, mas a gente fez. É verdade. Isabel, você falou tudo isso porque estava começando a desenvolver um dos princípios norteadores, que é a observação sem julgamento. Então, considerando que muitas pessoas que nos assistem, que nos ouvem agora ou depois, estão se aproximando do tema agora, eu pediria que você, em rápidas palavras, desse uma noção dos outros princípios norteadores para a pessoa ter um olhar sobre o todo, né? O que a CNV vem a nos trazer? Não é o todo, né? É uma parte do todo, é um início do todo, né? Porque, na verdade, é uma caminhada que nunca acaba. Enquanto estivermos vivos, a gente vai estar sempre num processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Esse é o sentido da vida, né? Mas nos dê essa ideia em relação aos outros princípios norteadores, além da observação sem julgamento. Então, a gente começa com essa narrativa fática, onde eu consigo separar o que meu de avaliação, de julgamento, de crítica tem nesse discurso e o que é o fato em si. E isso é exercício, igual exercício de musculação. A gente precisa treinar, né? No começo o exercício é mais pesado, depois aquela carga vai ficando mais leve, aí você aumenta a carga, aumenta a quantidade de sessões do exercício, enfim. Assim é em relação à narrativa fática. Então, quando a gente narra um fato, a gente costuma adjetivar, a gente costuma julgar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo dentro de uma situação conflituosa que me gerou uma insatisfação, o que eu senti? E aí, quando eu digo o que eu senti, é o sentimento, não só esse sentimento da emoção, mas é o que eu senti fisicamente. Tem gente que em determinadas situações, quando falam das relações conflituosas, a mão fica suada, o coração acelera. Isso é sentimento físico, e sentimentos que você enfrenta quando você lida com aquilo. E isso é a percepção. A gente não foi treinado para se perceber. Perceber a nossa respiração, se está ofegante, se está tranquila, se eu dormi bem, se eu estou com realmente capacidade de discernir sobre as coisas porque eu tive uma boa noite de sono, se eu estou com as minhas necessidades físicas todas atendidas, se eu não estou com fome. Tem gente que não consegue pensar direito e fica extremamente agressivo no discurso quando está com fome. Isso é uma peculiaridade individual, mas a pessoa se percebe e tem consciência disso. Às vezes a palavra se atravessada com a barriga vazia, que não seria a mesma palavra se ela estivesse bem alimentada. Então, tem todo um contexto dessa percepção dos sentimentos e também das emoções, né? Quais são as emoções que passam em mim quando aquela situação acontece? Eu fico triste, eu fico angustiada, eu fico feliz, eu fico saudosa.
E aí, Quitéria, entra uma coisa muito importante. Tem sentimentos que a gente nem sabe nominar, porque não nos foi ensinado a ter vocabulário para tal. Tem coisas que eu sinto que muitas vezes eu digo assim, eu não sei dizer o nome disso que eu estou sentindo. Em nenhum momento da nossa educação formal, e aí eu nasci em 1980, enfim, da minha educação formal acadêmica, alguém me ensinou a falar sobre o que eu estava sentindo. Me ensinaram a produzir, ganhar boas notas, a passar de ano, me ensinaram a dizer, tá, mas eu não sei se isso é raiva, se isso é ódio, se isso é angústia, tem coisas que eu não sei nominar, a gente não tem vocabulário para isso. E o Marshall faz uma proposta nas obras dele de nos fornecer um vocabulário de sentimentos universais que vão ao encontro daquela humanidade compartilhada que eu falei antes, que são sentimentos que todo mundo, em algum momento da vida, guardado as devidas proporções, já sentiram ou vão sentir. E tal como há uma universalidade desses sentimentos, também há uma universalidade das necessidades por trás desses sentimentos. A Isabel, com essa necessidade de organização em relação a algumas coisas pessoais, pode em algum momento se conectar com a necessidade da Quitéria ter uma vida profissional organizada. Em outra seara há uma necessidade de organização. Então, em algum momento, a minha necessidade se conecta com a sua. A necessidade de quem está envolvido no diálogo, das partes envolvidas, elas se conectam em algum ponto. Só que os ruídos e a dor é tanta que você não consegue perceber e acessar aonde as necessidades de vocês se conectam, aonde as vulnerabilidades de vocês se conectam. Porque aquele que sofre acha que sofre sozinho. Acha que o outro não sofre. E que não está sendo percebido porque não tem o respeito do outro, porque não é valorizado pelo outro. A gente tem os nossos próprios fantasmas que falam conosco o tempo todo. E normalmente numa linguagem muito destrutiva, que nos apequena, quando não deveria ser assim, se nós conseguíssemos expressar tudo isso, né? Isabel, você falou dos sentimentos e começou a abordar as necessidades. E enquanto você falava, eu pensava assim, puxa vida, a gente passa pelas pessoas na rua, no trabalho, em qualquer lugar, não agora que nós estamos em isolamento social, mas pensando na nossa vida normal, né? E as pessoas perguntam, oi Isabel, tudo bem? E a Isabel responde? Tudo bem. Claro, né? Tá tudo bem. A gente não foi habituado a encontrar alguém que olhe pra gente e diga assim, oi Quitéria, tá tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Não, assim, a gente não acessa mesmo os nossos sentimentos, nem para nós próprios, muito menos diante das pessoas. Até por aquela questão tempo também, porque as pessoas não têm mais tempo. Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém? Essa pergunta eu faço para as pessoas que nos ouvem, como uma provocação mesmo. Parou para ouvir a outra pessoa realmente com o propósito de ouvir, com aquela entrega percebida pela outra pessoa. Não como assim, me fala que eu tenho pouco tempo, eu vou trabalhar, ou então resume. Ou interrompendo a pessoa para completar o que ela ia dizer quando ela só queria dizer. Então, realmente, o modo que nós temos de viver e de expressar, inclusive as nossas emoções, exigem quase que uma reprogramação, como você falou no início. E o tudo bem Mas é uma prossiga. E o tudo bem é uma pergunta tão vaga, né? O tudo bem pode dizer tanta coisa, né? De uma forma ou de outra. Então, assim, acho que a pergunta já começa com uma amplitude. Eu acho que o como você se sente é mais objetivo do que o tudo bem. E o nosso discurso, aquele discurso inconsciente que a gente faz no automático, ele tem N expressões violentas que a gente não sabe, nunca percebeu. E nesses exercícios de autoconexão, eu percebi que eu sou a pessoa que eu faço a sugestão de alguma coisa e ao final da sugestão eu boto um vírgula, pode ser? E aí eu fiquei pensando sobre isso, fazendo um exercício de escuta empática com outras pessoas. Aí eu falei, gente, o pode ser que eu tô colocando no final já é não dando opção da pessoa poder nada.
É É tão difícil entre, dizer não, não pode ser. exatamente, entre aquela É situação muito de difícil. vamos comer em casa ou vamos comer fora? Um exemplo, que fosse essas opções. Então, a gente vai comer Uhum, em uhum, casa hoje, pode ser? O pode ser uhum. do tipo, eu já decidi e eu já estou colocando um pode ser querendo ser legal, tentando abrir aí a oportunidade Isso! da pessoa dizer alguma coisa, mas de uma forma violenta eu já disse, não, querido, não pode ser, eu já estou dizendo que a gente vai comer em casa. E assim vem com tudo bem. O tudo bem, que é aquele tudo bem assim. Uhum, Eu não quero, na verdade, genuinamente saber se você está bem. Eu simplesmente reproduzi uma frase uhum, que é muito comum quando a gente inicia um uhum. discurso. Oi, bom dia, tudo bem? Ah, por que eu perguntei se a pessoa está bem? Imagina se eu disser para você, Isabel, ai, não tá tudo bem. Não tá, hoje eu não tô bem. Eu quero ver o que você vai fazer com isso, se você vai ter alguma atenção para mim, ou pelo menos, talvez não tenha tempo naquele momento, mas talvez tenha a atenção necessária para dizer: puxa vida, eu percebo que você precisa conversar, você gostaria de conversar? Podemos marcar um café, vamos nos encontrar depois em tal horário. Mas a gente não está acostumado a ouvir as pessoas dizerem: não, não está tudo bem. Parece que Das tudo pessoas, precisa estar bem isso, e das pessoas reconhecerem que não está, diante dos outros, né? e a gente está preparado para Uhum. receber o pacote que não é de presente. Que é aquele É, pacote que a pessoa entrega, que é isso. o vulgo presente de grego, que você está na situação. Tá, mas eu, na Uhum. verdade, eu nem queria saber realmente se a pessoa estava bem. Eu perguntei por educação, e aí a pessoa consegue, né, por Uhum. percepção, receber aquilo. E sabendo que não está bem, ela devolve. Não, não tá, tudo bem. E aí ela conta alguma coisa. E aí a gente paralisa, né? A gente fica com aquilo, ainda mais quando é um estranho. Isabel, a Carla está participando e dizendo que quando ela diz que não está bem, as pessoas olham diferente e fingem que não foi nada. Será que não é como quando a gente vê uma pessoa deitada na calçada? Será que não é quando a gente vê uma pessoa passando uma dificuldade? Ou aquele noticiário mesmo que é tão difícil e a gente já se embruteceu a tal ponto de conseguir almoçar ouvindo aquelas notícias trágicas? O que está acontecendo com o nosso lado humano? A gente Fala um está pouquinho sobre a nossa normalizando, humanização. a gente está normalizando a violência. A gente normaliza, Uhum, naturaliza o processo da violência. Seja por ações, por uhum, falas, a gente consegue pouco filtrar o conteúdo daquilo e toca a vida como se aquilo já fosse parte do que habitualmente tem que acontecer. E aí, o Dominic uhum, Barter, que é uma referência da CNV no Brasil, né? Foi amigo do Marshall, estudou com o Marshall. sim. Ele diz que mesmo as grandes guerras, elas sempre acabam em diálogo, seja elas de 8 minutos ou de 800 anos, quando as pessoas começam a se ouvir. Então, quando a Uhum. Carla diz, olha, eu falei que não estava tudo bem, e as pessoas fizeram aquela cara de paisagem para mim, mudas, e aí já emendaram outro assunto porque não sabiam o que fazer com aquilo. Uhum. Esse lugar, quando tu recebes que eu digo que é a caixa que não é de presente, porque todo mundo acha que a pessoa tem que entregar o presente com um laço de fita. Quando essa caixa não vem, Uhum. esse lugar é um lugar de primeiro você ter consciência de perguntar se a pessoa está disposta a falar sobre aquilo, para que não seja também um processo Uhum. invasivo. E se você tiver Isso, verdadeiramente tempo isso. para ouvir. Uhum. Opa, tivemos um probleminha de transmissão. Vamos torcer que volte. A Isabel falava sobre o tempo que a gente precisa ter para ouvir. É verdade que em alguns momentos a gente não tem esse tempo, mas a gente, se der importância para aquilo que a pessoa Voltou? expressa, vai. Isabel deu um. Agora voltou. Eu estava repetindo o que você falou Eu na vi. questão do tempo, porque é normal e compreensível que às vezes a gente não tem aquele tempo, mas a gente pode ajustar num outro momento e a pessoa já vai se sentir acolhida por isso, né? Ficou uma Isso. lacuna de silêncio entre o que você falava para o problema de transmissão. Pode retomar.
Então, é de você ter realmente tempo, né? Isso é a autenticidade do discurso. Não vá você responder, então tá bom, eu vou ouvir que Isso. não tá tudo bem, só para também atender aquilo se realmente você não tem condições Uhum. de fazê-lo. Isso é você respeitar também e não ser violento com você, porque às vezes você responder para atender a necessidade do outro pode causar uma violência em você, e aí não adianta você resolver o problema do outro quando você cria um problema para si. Então, eu acho que quando você recebe uma resposta negativa, a abordagem no sentido de que, primeiro, você conseguir ter certeza de que a pessoa está disposta a falar sobre isso, e se ela quiser falar sobre isso naquele momento, e se você está realmente disposto a receber, né? E esse disposto é realmente isso, disponibilidade. Uhum. Uma disponibilidade verdadeira, né? Uma entrega que a pessoa Exatamente. perceba isso, coisa que tem sido cada vez mais rara no dia de hoje, né? Isabel, você falou bastante sobre a importância de se perceber, de olhar para o próprio sentimento. E aí tem uma abordagem que o Marshall Rosenberg faz na obra O Surpreendente Propósito da Raiva. E eu Sim. acho tão rica essa abordagem. Eu queria pedir que você falasse sobre aquela luzinha vermelha do painel do carro que É isso. acende e que ela quer dizer alguma coisa. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Esse livro é muito bacana porque, de novo, na reprodução do padrão que nos ensinaram, a raiva é sempre ruim, a raiva é sempre negativa. Assim como a gente também vem treinado a olhar o conflito como algo sempre ruim, como algo sempre negativo, quando na verdade o conflito é uma grande oportunidade de dar saltos de convivência, saltos de qualidade na convivência, desde que as pessoas estejam dispostas, né, a fazê-lo. E aí no livro o Uhum, Marshall uhum, traz uma analogia que é muito simples, mas que faz muito sentido, que é todo mundo que tem um automóvel, enfim, ou que já teve contato com um, sabe que quando alguma coisa da mecânica do carro não vai bem, uma luz se acende no painel do carro. E a gente, como bom motorista e com questão de segurança, vai descobrir o que está por trás daquela luz. E aí ele faz essa associação como se a raiva fosse a luz que acendesse no meu painel. E aí volto àquele meu uhum, discurso anterior do gatilho e da causa, né? A luz acende, eu sinto raiva pelo gatilho da ação provocada. A ação do outro é o estímulo. Eu não estou com raiva pelo que uhum. o outro fez. O outro me estimula a sentir raiva, mas eu sinto a raiva por conta de uma causa que está ligada a uma necessidade que é minha, que não é do outro. E nesses processos conflituosos, a gente sempre atribui a causa do sentimento negativo à ação do outro. Então, se eu sinto dor, se eu sinto Uhum. tristeza, se eu sinto raiva, se eu sinto ódio, é por causa de... E a gente aponta o nome, o CPF, o endereço, a gente sabe exatamente direcionar quem causou, quem fez. Mas a ação desse outro é o estímulo do que eu sinto. E o que eu sinto tem a ver com algo em mim que não está sendo atendido, com a necessidade que não está sendo atendida. Então, a causa da minha raiva, do meu sentimento de raiva, não é a ação do outro. A causa é minha. E descobrir isso entra naqueles conceitos que o Yang traz de persona e sombra. É você entrar em contato com, às vezes, o seu lado mais difícil, que é o seu lado sombra, para ver aquilo que, às vezes, você não quer ver. E isso é bem complexo, é um exercício bem complexo. Isabel, tem uma abordagem que eu acho bem importante a gente ter ainda, que tem a ver com evitar. Mas para isso eu quero contar uma historinha. Eu que vinha estudando temas sobre mediação, por me interessar muito sobre isso, você também é uma estudiosa do assunto, e quando a gente estuda, dá um passo no horizonte, percebe que o horizonte se distancia, ou seja, cada vez você tem mais assuntos. Então, tive a oportunidade de fazer um curso de mediação internacional lá em Porto, né? No Instituto ICFML, ICFML, né? E nesse instituto, que ia dar o curso, então, de mediação internacional, antes da partida, eles pediram que nós lêssemos 2 livros. Um deles é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, né? O que já é uma leitura fundamental, porque o William Ury ali coloca sobre
a importância de, antes de você tentar lidar com conflito que envolve outras pessoas, que você se conheça, que você olhe para si próprio. E é uma linguagem muito leve a daquele livro. Mas o que eu queria contar mesmo é que nos mandaram um formulário onde tinha muitas perguntas sobre comportamentos, sobre mim, perguntas muito pessoais, que me obrigavam a olhar para as minhas reações, para o meu modo de pensar, de ver o mundo. E esse material foi encaminhado para um instituto lá dos Estados Unidos que fez um feedback comportamental. E aí eu percebi quais são os gatilhos que disparam determinadas reações não positivas em mim, ou seja, quais são esses fatos e quais têm sido os meus comportamentos. E a partir dessas minhas reações, o que eu poderia melhorar? E para minha surpresa, não diria surpresa, porque eu validei o resultado, mas eu não tinha me dado conta disso. Eu achava, talvez muitas das pessoas que nos assistem pensam assim também, eu achava que eu lidaria melhor evitando o conflito. Então, se não fosse algo muito grave, eu deixava assim mesmo, aí eu guardava, porque, Quitéria, você pode suportar isso, deixa para depois, quem sabe na próxima, Sim. e aí você guarda, e o comportamento evitar foi de evitar o conflito, então eu acabava não falando sobre o que eu sentia e sobre aquele fato que era importante. Então, o fato em si se gerou aquele sentimento em mim porque tinha sua importância. E eu aprendi que a principal característica que eu devo mudar, só para dar como exemplo, é o evitar. O evitar é nocivo, porque o evitar é dizer assim, você está sentindo isso? Coloca dentro de você, amarra bem, fecha a tampa e tenta esquecer. Mesmo que o coração esteja acelerado, que você esteja triste. Então, a mãe da o gente, evitar. E a você mãe falou da sobre gente, isso. a mãe da gente ensinava a gente a engolir o choro, né? Meu Deus, engole o choro. É mais um convite para a gente olhar para o nosso eu interior, né? Há alguém aqui que quer falar desde quando criança, né? Exato. E tinha uma pergunta que passou aqui enquanto você estava falando, que era alguém que perguntava, tá, mas ok, então eu já descobri o que não está sendo atendido em mim, e o que que eu faço com isso para não cobrar o outro, né? Para não Isso. fazer essa cobrança do outro. Esse é o quarto princípio orientador que a gente estava tratando na CNV, que era observar sem julgar, avaliar o que eu senti na situação, verificar qual a necessidade que está por trás desse sentimento e, por fim, são os pedidos. Porque, veja, você não vai deixar de pedir ao outro para te ajudar a atender essa necessidade. Somos seres sociais. Estamos aqui e necessitamos, muitas vezes, da validação do outro, do discurso do outro para existir, para pertencer, para se sentir acolhido. Então, em nenhum momento é para você evitar a convivência, evitar o conflito. O conflito é inerente à relação humana. Ele vai acontecer. Claro. Por mais harmoniosa que uma relação seja durante muito tempo, em algum momento vai ter um desequilíbrio, vai ter um desajuste. Mas é justamente isso que faz a gente olhar e perceber o quanto vale a pena criar a ponte. Enfim, voltando à história do pedido, como é que eu peço para outra pessoa me ajudar a atender essa necessidade? Primeiro que o pedido nunca é um comando. Você nunca está trabalhando na ótica de que eu peço e você me obedece. Todo pedido de exigência e obediência, ele gera uma rejeição de imediato. A pessoa se defende, a pessoa se nega a fazê-lo. É verdade. Né? A gente tem que partir... Ela ouve para reagir. Exatamente. Ela vai dizer, impossível, eu não vou fazer isso nunca. Ou você, mas se você, sabe? Ela tira as armas que tem no bolso naquela hora. Não, né? o que você está pedindo para eu fazer é inviável. E aí, junto com esse o que está pedindo para eu fazer é inviável, já vem as atribuições. Você está louca? Eu não vou. Aí já vem os julgamentos imbuídos nas defesas, né? Porque além de se defender, a gente já adjetiva e já julga. Esse pedido é um pedido positivo. Isso. É um pedido que vá com um intuito positivo para ser recebido de fato como um pedido. Então, no sentido de você construir um discurso onde você diz, olha, eu senti muita tristeza quando você me disse que eu não era uma boa esposa.
E eu consigo entender que o que eu necessito é que você me elogie. Eu necessito ser elogiada. Que tal, então, se você pudesse, quando eu fizesse alguma coisa dentro da dinâmica da nossa relação, você pudesse pontuar com feedbacks positivos, porque isso atende à necessidade que eu tenho de ser vista, de ser reconhecida, dando um exemplo, né? A perspectiva do macho é para que o discurso do outro faça a gente ter uma vida mais leve e tranquila. Ai, como todos desejamos. Nós precisamos ter uma vida mais leve, tranquila, porque os problemas vêm e se avolumam. E se nós não aprendermos a lidar com isso, para transformar num aprendizado construtivo, primeiro, a vida perde o sentido, a razão de ser, porque a grande razão de ser é justamente esse aprendizado, que os problemas, conflitos, como quer que a gente chame, eles venham a nos provocar isso, uma reflexão sobre algo, né? Mas, minha querida, a conversa está tão maravilhosa, eu ficaria e o muito tempo está mais acabando conversando contigo. Porque o que a gente está fazendo aqui é quase uma terapia, assim, é uma conversa muito gostosa. Eu espero que tudo isso tenha ajudado as pessoas que estão nos acompanhando a refletirem, talvez de uma forma um pouco mais ampla, e principalmente a olharem para si. É um olhar para fora, mas antes um olhar interior, e um olhar de acolhimento, um olhar de aceitação. Porque quando a gente se acolhe, se aceita, o próprio olhar para o outro e para o mundo se transforma. Isabel, eu agradeço imensamente a tua participação. Os comentários foram incríveis, as pessoas ficaram muito satisfeitas, muito felizes, inclusive por matar a saudade, porque esse é um modo que a gente tem de nos de estar rever, junto, né? Mas então eu deixo aqui um agradecimento em nome de todas as pessoas que estiveram conosco, a quem eu agradeço também. E nos últimos segundos eu deixo você à vontade para concluir com as suas palavras finais. Dizer muito obrigada. Estamos, né, à disposição sempre. Dúvidas, questionamentos, se quiserem, mandem ali na DM do Instagram da Quitéria. A gente responde na medida do que é possível. E dizer a todos vocês, experimentem viver sobre uma outra ótica. Não é porque faz sentido para mim que vai fazer sentido para vocês, mas não digam não antes de experimentar. Experimentem conhecer a CNV, experimentem viver um pouco do que é a CNV e se permitam ao longo do caminho observar se há mudanças positivas e se essas mudanças fazem sentido para você. O Paulo Freire diz que o adulto só aprende quando faz sentido para si. E é isso. Se fizer sentido para vocês, se permitam viver isso. Essa é a minha sugestão final. Minha querida, se permitam, que nós nos permitamos viver do modo mais leve, porque aí será o modo mais feliz possível, com todos os aprendizados que os conflitos e que os problemas nos trazem. Isabel, um grande beijo para você, um agradecimento a todos que nos acompanham. Muitos aqui pediram uma próxima live. Fica a sugestão de comentarem, né, no post, tanto no meu quanto no seu do Instagram, sugerindo temas. E quem sabe a gente volte em outra oportunidade para abordar outros assuntos que são sempre inerentes, né, e sempre tão importantes. Então, um grande abraço a todos vocês, um beijo muito especial a você. Tchau, até queridos. Mais. Tchau, Quitéria. Obrigada. Tchau. Obrigada.